Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 50 minutos, 7 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: melhorar a qualidade dos gastos públicos. E reverter em investimentos para os brasileiros e brasileiras. O governo anuncia medidas de recuperação fiscal. Jéssica Gonçalves. Entre as medidas anunciadas está o programa Litígio Zero, para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas e empresas com o governo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações. O governo anunciou uma série de medidas para a recuperação fiscal do país. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Um dos objetivos é reduzir as despesas. Educação, saúde e combate à fome. Em encontro com jornalistas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforça prioridades do governo e afirma que vai aprimorar banco de dados de programas sociais. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. Brasil deve colher safra recorde de grãos. Previsão da Conab chega a quase 311 milhões de toneladas. Márcia Fernandes. A soja, principal produto cultivado no país, deve chegar a 152 milhões de toneladas, 22% a mais que a safra anterior. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O governo anunciou uma série de medidas para a recuperação fiscal do país. Um dos objetivos é reduzir despesas. Também foi anunciado um programa que prevê a renegociação de dívidas com a União, chamado Litígio Zero. A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou o anúncio das medidas no Ministério da Fazenda e traz pra gente ao vivo mais informações. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou 3 medidas provisórias, 3 decretos e uma portaria interministerial que vão desde mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, até programa de renegociação de dívidas, chamado Litígio Zero. O ministro disse que o objetivo é arrumar a casa e equilibrar o orçamento. Nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Nós estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023. Jéssica, você falou que entre as medidas estão mudanças no CARF. O que é esse conselho? Você pode falar um pouco dessa iniciativa? Pois bem, Gabriela, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um órgão colegiado formado por representantes do Estado e da sociedade e tem como atribuição julgar em segunda instância administrativa os litígios em matéria tributária e aduaneira. Uma das mudanças propostas pelo governo é alterar o sistema de votação e, assim, tentar aumentar o caixa. E sobre litígio zero, Jéssica, que programa é esse?
Olha, Mariana, quanto ao programa Litígio Zero, deve facilitar a renegociação de dívida com o governo. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos poderão ter descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito, com prazo de até 12 meses para pagar. Para empresas que devem mais de 60 salários mínimos, haverá um desconto de 100% sobre multas e juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a medida pode ajudar empresas e famílias a voltarem ao mercado de crédito. E, Jéssica, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre os contratos de governo. Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes? Segundo a ministra, todos os contratos do governo vão passar por revisão. Ela também destacou a criação de um comitê de recursos fiscais e judiciais. Na avaliação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, as medidas têm o objetivo de melhorar a qualidade dos gastos públicos. É um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste, que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira. E para aumentar a arrecadação, o governo definiu que os créditos de PIS e COFINS não serão calculados sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Gabriela, Mariana. Conversamos com a repórter Jéssica Gonçalves. Jéssica, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Retomada de obras paradas e projetos na área da saúde estão entre as primeiras ações a serem adotadas pelo governo. Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um café com jornalistas hoje no Palácio do Planalto. O presidente reforçou que educação, saúde e combate à fome são prioridades no seu governo. E que vai trabalhar para aprimorar o banco de dados dos programas sociais, para que eles cheguem a quem realmente precisa. No bate-papo com os jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que logo vai apresentar as primeiras ações governamentais e destacou a retomada de projetos nas áreas da saúde, educação e de transporte. Já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país. A recuperação da farmácia popular, nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente. E a gente, então, vai começar, a partir desse mês, viajar ao Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas, são quase 14 mil obras, tentar recuperar a qualidade do ensino para as crianças que voltaram depois do Covid. Então, em cada área, nós vamos tentar começar a trabalhar imediatamente. Lula reforçou que a educação, a saúde e o combate à fome são as prioridades de seu governo e falou que é preciso desenvolver uma nova política tributária para cuidar dos mais pobres. Nós vamos ter que fazer o esforço, se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova. É preciso fazer com que as pessoas mais ricas paguem mais imposto do que os pobres, porque hoje os pobres, comparativamente, pagam mais imposto do que os ricos. Mas nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável. Esse povo tem que voltar para tomar café, almoçar e jantar todo dia. Esse povo tem que ter oportunidade de ter emprego. Esse povo tem que ter o salário mínimo aumentado. É isso que nós precisamos fazer por esse país e vamos fazer. O presidente defendeu que é preciso tratar os programas sociais como investimentos e disse que vai aprimorar o banco de dados para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo, porque no nosso caso não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava, com a fiscalização do Ministério Público. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. A prefeitura que cadastrava, com a fiscalização do Ministério Público. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. Segundo o presidente, o governo também está trabalhando para que ações antidemocráticas, como as ocorridas no último domingo, não se repitam. E afirmou que a lei será utilizada para a proteção da democracia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Arquitetos, técnicos e especialistas em restauração do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fizeram uma força-tarefa ao longo desta semana nos prédios atingidos pelos atos golpistas do último domingo em Brasília. Todos os danos foram documentados e um relatório preliminar foi apresentado hoje ao Ministério da Cultura. Os especialistas fazem sugestões tanto para restaurações de urgência necessárias para o funcionamento dos órgãos federais, quanto de médio e longo prazos. O que restou de obras de arte e objetos que ficaram em cacos depois dos atos golpistas nos prédios dos três poderes no último domingo em Brasília está registrado em um relatório preliminar sobre os danos causados com a depredação. Durante a semana, arquitetos, restauradores e especialistas em patrimônio do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visitaram todos os prédios do conjunto arquitetônico para levantar os danos. O documento possui fotos, detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo. Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o relatório é preliminar e deve ser melhor detalhado nos próximos meses, mas já dá a dimensão do prejuízo. Esse relatório ainda tem, vai ser melhor apurado, mais afinado, devido ao tamanho dos prejuízos. E isso acontecerá em 3 etapas até a finalização total da recuperação dos patrimônios. É prejuízo muito grande que nós tivemos. E a continuação desse trabalho ainda vai demandar alguns meses. De acordo com o IPHAN, ainda não é possível calcular os custos da recuperação e nem se houve perda total de alguma obra ou mobiliário. Uma comissão formada por diversos órgãos vai ser criada para adotar todas as medidas para recuperar os bens depredados. Segundo o coordenador técnico substituto da Superintendência do IPHAN no Distrito Federal, Maurício Goulart, a princípio não foram diagnosticados danos irreparáveis nos edifícios atacados. Troca de vidro, depredação de porta, arrombamento, coisas que danificam o piso, danificaram os pisos por causa de forro, porque arrancaram equipamentos, piso porque espalharam pó de extintor, coisas que inclusive já estão sendo recuperadas. A nossa leitura é que a maioria dos danos aos edifícios são danos reparáveis. Num segundo momento, a gente vai poder avaliar melhor os danos aos bens móveis. O IPHAN é responsável pela preservação do conjunto arquitetônico de Brasília. Já os móveis e obras de arte não tombadas são de responsabilidade dos órgãos que os abrigam. Mas os técnicos do Instituto vão auxiliar no restauro dos bens. De acordo com o presidente do IPHAN, Leandro Graz, o governo vem recebendo ofertas de apoio para fazer a recuperação. Apoio técnico, apoio orçamentário, de instituições financeiras, fundações, organizações não governamentais, o próprio sistema ONU e a Unesco estão nos ajudando, estão nos acompanhando. Portanto, não vai faltar energia. O relatório abrange os danos causados nos edifícios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Museu da Cidade e do Espaço Lúcio Costa, além da própria Praça dos Três Poderes. Diferentes órgãos federais e do Distrito Federal são responsáveis por eles. Reportagem Ney Pereira. E a AGU, Advocacia Geral da União, pediu à Justiça Federal do Distrito Federal o bloqueio de R$6.500.000 em bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos golpistas que resultaram na destruição dos prédios públicos no domingo em Brasília. O valor deve ser usado no reparo dos danos causados pela depredação do patrimônio público em caso de posterior condenação. A AGU pode pedir a ampliação do valor a ser bloqueado à medida que a contabilização dos prejuízos avança. O pedido de bloqueio atinge imóveis, veículos, valores financeiros em contas e outros bens. A lista foi elaborada com o auxílio de dados da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e inclui apenas pessoas e empresas que contrataram ônibus apreendidos
transportando pessoas que participaram dos atos golpistas. E a Polícia Federal divulgou o balanço final das prisões relacionadas aos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo. Ao todo, 1.843 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal para a Academia Nacional de Polícia. Todos foram identificados e vão responder na medida de suas responsabilidades por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime. 684 deles eram idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais ou responsáveis acompanhados de crianças. Eles tiveram prioridade no atendimento e responderão aos processos em liberdade. A Polícia Federal qualificou, interrogou e prendeu 1.159 pessoas. Elas foram entregues para a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional. Durante toda a ação, os detidos receberam alimentação regular e hidratação. Equipes médicas estiveram disponíveis durante todo o período, tendo sido realizados 433 atendimentos. Desses, 33 pacientes foram levados para unidades de saúde. Os procedimentos foram acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Defensoria Pública da União e outros órgãos públicos. Essas ações se somam a outras 209 prisões efetuadas no domingo. O governo federal divulgou recentemente, de forma detalhada, os gastos em cartões corporativos da Presidência da República durante a gestão anterior. Os cartões de pagamento do governo federal, conhecidos como cartões corporativos, são usados para despesas da Presidência da República, como gastos em hotéis e alimentação em viagens, e incluem o cartão do presidente e outros usados pela equipe. Segundo o governo, a divulgação dos dados segue a Lei de Acesso à Informação e atendeu uma determinação do TCU, o Tribunal de Contas da União. Qualquer pessoa pode acessar os valores gastos com os cartões. A divulgação dos gastos feitos no cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União de novembro do ano passado, como explicou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vedação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares, até porque ele não é mais presidente. As informações podem ser acessadas via Lei de Acesso a Informações e, mais do que isso, com busca ativa, conforme acordo do Tribunal de Contas da União. Elas têm que ser disponibilizadas nos sites da transparência do governo. Já as informações postas sob sigilo no governo Bolsonaro ainda estão sendo analisadas pela Controladoria Geral da União. Segundo o ministro Paulo Pimenta, de 2019 a 2022, 65 mil pedidos de informação foram negados. Desses, 2 mil chegaram à fase de recurso. E atendendo a um decreto do presidente Lula, a CGU tem até o dia 30 deste mês para avaliar se mantém ou não os sigilos. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, os gastos com cartão corporativo chegaram a 27 milhões e 600 mil reais. No final do ano passado, já tinham sido liberados os gastos feitos com os cartões corporativos nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e dos ex-presidentes Dilma e Temer. Qualquer cidadão pode consultar esses valores acessando a página gov.br/Secretaria-Geral. Reportagem Luana Karen. A nova presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, assumiu o cargo no mesmo dia em que a instituição completa 162 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia. E vamos ao Teatro da Caixa em Brasília, onde a repórter Gabriela Noronha acompanhou a posse. Tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabriela, Mariana e aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a funcionária da Caixa Econômica Federal, desde 1989, Rita Serrano tomou posse no banco agora há pouco. A nova presidente é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul. E como conselheira da Caixa, Rita Serrano exerceu importante papel na fiscalização
das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. A nova presidente da Caixa falou sobre os projetos para o banco. Vamos ouvir. Vamos reorganizar o banco para cumprir com excelência o gerenciamento dos programas de transferência de renda do governo e do Minha Casa Minha Vida. Ampliar a parceria com estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Promover a inclusão bancária da população. Avançar em tecnologia para oferecer melhores serviços e atendimento aos clientes. Buscar a rentabilidade do negócio com equilíbrio entre as operações comerciais e as ações de inclusão. Presente na cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou sorte à nova presidente da Caixa e falou sobre a importância da instituição. Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer, estou convencido que a bancarização do povo pobre desse país vai aumentar muito, estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial. Rita Serrano é a quarta mulher à frente da presidência da Caixa e assume o cargo no dia em que o banco completa 162 anos. Hoje ela tem o desafio de presidir o maior banco público da América Latina e o Centro de Operações de Políticas Sociais, como o Bolsa Família, Auxílio Moradia e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Gabriela, Mariana. Obrigada, Gabriela Noronha, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Brasil deve colher safra recorde de grão. Previsão da Conab chega a quase 311 milhões de toneladas. Os detalhes daqui a pouco. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Levar internet de alta velocidade para comunidades ribeirinhas do Amazonas. Objetivo do projeto Amazônia Conectada, do Ministério da Defesa. A iniciativa usa cabos de fibra ótica que passam pelos rios Negro e Solimões. Com isso, escolas, hospitais e prefeituras recebem conexão de internet. O projeto Amazônia Conectada consiste no lançamento de cabos de fibra ótica pela extensão dos rios, o que torna possível oferecer internet para as localidades ribeirinhas. A iniciativa é desenvolvida pelo Ministério da Defesa e conduzida pelo Exército. Por meio de parceria com o governo do estado do Amazonas, comunidades como Novairão, Iranduba e São Gabriel da Cachoeira têm acesso ao sinal de internet em escolas, hospitais, praças públicas e terminais fluviais. O chefe do 4º Centro de Telemática Diária, situado em Manaus, Tenente-Coronel do Exército, Bruno de Pinho Silveira, destaca os benefícios do Amazônia Conectada para a população. Considerando a estimativa do número de habitantes dos municípios atendidos pelo projeto, estima-se que cerca de 430 mil pessoas são beneficiadas com a conectividade de alta capacidade entregue pelo Amazônia Conectada. Ao todo, 9 localidades do interior do Amazonas têm acesso à internet por meio do projeto. A implantação, a manutenção e a gestão de toda a infraestrutura para o funcionamento da iniciativa são executadas pela Força Terrestre, como explica o Tenente-Coronel Pinho. Desde 2015, foram lançados cerca de 1.840 quilômetros de cabos óticos nos leitos dos rios Negro e Solimões. Atualmente, o Exército se dedica a realizar a manutenção desses milhares de quilômetros de infovias lançadas, de maneira a garantir a continuidade dos benefícios alcançados. O projeto Amazônia Conectada foi criado com o intuito de suprir a necessidade do Exército de levar conexão de internet para suas unidades militares localizadas na Amazônia Ocidental. Reportagem Lani Barreto. A safra de grãos deve ser recorde. É o que revela mais um levantamento da Conab divulgado hoje. A estimativa é de colher quase 311 milhões de toneladas de grãos. A projeção apresentou uma pequena redução em relação ao último levantamento por conta de condições climáticas no Rio Grande do Sul. A estimativa é de uma produção de 310 milhões e 900 mil toneladas de grãos,
um aumento de 14,5% em relação à última safra. A soja, principal produto cultivado no país, deve chegar a 152 milhões de toneladas, 22% a mais que a safra anterior. Já o cultivo de milho deve superar 26 milhões de toneladas, um aumento de 5,7%. Há expectativa também de aumento da área cultivada. É o que explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Guilherme Ribeiro. A expectativa é que sejam cultivados 77,1 milhões de hectares, representando um aumento de 3,4% sobre a área da safra 21-22. A projeção anterior apontava uma produção total de grãos maior, de mais de 312 milhões de toneladas, mas os dados foram revisados por causa do clima do Rio Grande do Sul, que deve influenciar numa produção menor de soja e milho. Com a colheita já encerrada, a produção de trigo surpreendeu e chegou ao recorde de 9 milhões e 800 mil toneladas, um aumento de mais de 27% em relação à safra passada. Com isso, a expectativa é que o país compre menos trigo do mercado externo. Reportagem, Márcia Fernandes. E o IBGE também divulgou hoje as projeções para a safra. Segundo o Instituto, a colheita deve ser recorde este ano, chegando a mais de 296 milhões de toneladas, um crescimento de 12,6% em relação ao resultado do ano passado. As previsões são diferentes porque o IBGE considera o ano civil, de janeiro a dezembro, e não o ano safra, de outubro a setembro do ano seguinte, como a CONAB. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: melhorar a qualidade dos gastos públicos e reverter em investimentos para os brasileiros e brasileiras. O governo anuncia medidas de recuperação fiscal. Jéssica Gonçalves. Entre as medidas anunciadas está o programa Litígio Zero, para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas e empresas com o governo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações. O governo anunciou uma série de medidas para a recuperação fiscal do país. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Um dos objetivos é reduzir as despesas. Educação, saúde e combate à fome. Em encontro com jornalistas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforça prioridades do governo e afirma que vai aprimorar banco de dados de programas sociais. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. Brasil deve colher safra recorde de grãos. Previsão da Conab chega a quase 311 milhões de toneladas. Márcia Fernandes. A soja, principal produto cultivado no país, deve chegar a 152 milhões de toneladas, 22% a mais que a safra anterior. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O governo anunciou uma série de medidas